e passa a fazer tudo de modo iluminado. Jerusalém, levanta-te, a tua luz chegou, acenda as tuas luzes. Que bom ouvir isso no começo do ano. Vamos acender essas luzes dentro de nós. Quem está sendo um pouco tirando dentro da sua casa, ou no seu serviço, na sua vida, dentro do seu grupo, vamos jogar fora isso de nós. Isso só traz maldade, só traz violência, só traz rancor, só traz mágoa. Então é preciso reagir de modo diferente, não como Herodes. Depois nós temos a reação dos sacerdotes e escribas, os homens letrados que conheciam a lei. E imediatamente eles localizaram o lugar onde Jesus deveria estar, Belém de Judá, um pequeno lugarejo ali nas imediações de Jerusalém. É ali que os profetas diziam que iria nascer. Ele está lá, então a profecia se cumpriu. Olha que interessante, eles sabiam aqui na mente, mas não deixaram o que estava na mente chegar ao coração. Não saíram do lugar, não foram visitar o menino, sabiam o endereço do menino, mas não foram visitá-lo. Às vezes na nossa fé isso acontece também. A gente sabe onde Jesus está, mas a gente prefere deixar a vida ir acontecendo e a gente não dá passos em direção a Jesus. Aqueles escribas e sacerdotes funcionaram como placas na beira da estrada. A placa indica para onde a gente deve ir, mas ela não sai do lugar, ela nunca vai chegar lá. Tem gente que é como uma placa na beira da estrada, até mostra para os outros, não aqui em São José dos Campos, nem em Pindamonhangaba, nem em outros lugares aqui por perto, mas em regiões muito distantes. Tem pais que são capazes de falar para o filho: vai à igreja, é importante, mas eles continuam lá no sofá, assistindo a TV. Ou então vão para os jogos, vão para a pescaria, vão para qualquer outro lugar. É importante para você, não é para mim? Tem gente que funciona no mundo como só placa indicativa. Nós sabemos onde Jesus está. Nós sabemos que Ele está no sacrário. Quantas vezes a gente dá passos em direção a Ele? Nós sabemos que Ele está nesse altar. A palavra dEle é vivo para nós e faz arder no coração. A palavra dEle transforma a nossa vida. Temos que dar passos em direção a Jesus. E a gente pode ir além. Jesus está dentro de casa também. E alguém que precisa mais da minha atenção, do meu amor, pensando no que iria falar nesse fim de semana, eu fiquei imaginando os lugares onde Jesus está na família, e pensei nas mães já velhinhas, nos pais anciãos, talvez não governando mais bem as ideias, repetindo as histórias, e filhos que sabem: Jesus está nesse meu pai, nessa minha mãe. Não importa o que fizeram ou como são, ou o que exigem de nós, Ele está lá. É preciso dar passos em direção a Ele. Porque onde está alguém mais fraco, alguém doente, ali Ele está. Jesus está no filho que está dando mais trabalho, está no seu marido que está clamando por atenção, está na sua esposa que precisa de uma delicadeza a mais da sua parte. A gente vê Jesus abandonado em muitas situações. E muita gente sabendo que Ele está lá, mas não dá um passo em direção a Ele. Fico pensando também nos pobres. Às vezes a gente espera uma calamidade acontecer para a gente se movimentar e levar alimentos nos lugares onde a gente sabe que a pobreza está acontecendo todos os dias, que a miséria acontece a todo instante. Ele está lá e é preciso dar passos em direção a Ele. Os escribas e sacerdotes não são exemplos para nós, como Herodes tampouco. Agora temos Reis Magos, e é no exemplo deles que nós queremos ficar. Primeira coisa, nós vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Que bonito o jeito de Deus agir.
Esses reis magos, segundo os estudiosos, os historiadores, eram astrônomos. Por isso que Deus se manifestou a eles através de uma estrela. Eles viam uma estrela. Eles estudavam o céu. Deus entrou na vida deles através do que eles sabiam fazer. E o que isso quer dizer para nós? Deus acontece na nossa vida do jeito que a gente é capaz de interpretar a manifestação dele. Ele acontece lá na sua casa, no seu dia a dia de família. Ele acontece lá no seu escritório e de repente você descobre até através dos números, até através das contas, dos cálculos. Ele fala com você na linguagem que você gosta e na linguagem que você é capaz de entender, de interpretar. Ele fala com o professor através dos alunos. Ele fala na comunidade através dos fiéis. Nós vimos sua estrela e viemos adorá-la. E olha que bonito. Eles viram, interpretaram e deram passos. Foram em direção ao lugar onde Jesus estava. Nós não podemos imaginar o caminho que eles fizeram e as dificuldades do caminho. E talvez hoje a gente esteja pensando assim: puxa, o ano está começando, Padre, mas eu estou com um pouco de medo. A vida não está fácil, não é, Padre? A situação do mundo está cada vez mais complicada. A gente assiste essas retrospectivas, fica assustado, parece que só tem coisa negativa. Eu tenho medo, Padre. Eu olho para o futuro, às vezes, insatisfeito e intranquilo. Eu tenho medo. Às vezes, a gente corre o risco de ficar nos cálculos. Será que eu vou dar conta? Imagine se os reis magos fizessem cálculos. Olha, o caminho vai ser difícil. Eu vi uma estrela e sei o que ela está indicando, mas eu não vou, porque tem montanhas para subir. Tem lugares difíceis que a gente tem que atravessar. Nós vamos sofrer dificuldades, como por exemplo a possibilidade de um assalto no caminho. Os reis magos poderiam dizer isso para Deus: olha, chama o outro que está mais perto. Às vezes a gente corre o risco de ficar nos cálculos. Se eles tivessem feito cálculos, eles não chegariam a Belém. É porque eles foram na fé. E por isso eu digo e repito: que bom celebrar a Epifania, já no dia 2 aqui no nosso meio, no Brasil, para a gente poder dizer nas paróquias: vamos olhar para frente sem medo. Nós vimos a sua estrela e viemos adorá-la. Ele é a nossa luz. Ele vai iluminando o caminho. Ele vai aplanando aquilo que precisa ser aplanado. A fé remove montanhas. Não tenha medo de ir para os dias que nos esperam. Não tenha medo de dar passos. Se estivéssemos sozinhos, aí o medo teria até razão de ser. Mas Ele está no meio de nós. Ele está conosco. Hoje, saindo da igreja, é como se cada um saísse tomado pela mão. O menino Jesus vai com você, vai crescer com você no decorrer de 2011. Faça desse ano um ano de graça, um ano de fé. Mas qual a receita para a gente acertar o passo, para ficarmos firmes na estrada, com Deus da estrada, com Deus do caminho? O segredo é a gente voltar para casa por um caminho diferente. Como o Evangelho não joga a conversa fora, terminou dizendo: e os reis voltaram por um outro caminho. É assim mesmo. Quem se encontra com Jesus não dá para continuar na mesma estrada. Agora a estrada é Ele. Agora o caminho é Ele. É Ele que dá a direção. Então, sabe aquelas manias em 2010 que não funcionaram? Jogue fora. Sabe aquelas dificuldades que você vem carregando, quase como dificuldade já de estimação? Deixa de lado. Olhe com otimismo, com força, com coragem para os anos que virão e de modo especial para os dias que estão chegando, que nós já estamos vivendo nesse novo tempo. Deus está conosco. Deixa de lado o que não funcionou, volte para um outro caminho. Seria muito bom que nós todos chegássemos em nossas casas hoje irreconhecíveis.
porque Deus já está operando muita coisa aqui dentro de nós. Vamos deixar de lado aquilo que empaca o nosso caminhar, aquilo que nos faz estagnar na estrada, e vamos dar passos adiante. Queria que todos nós saíssemos daqui dizendo: eu também vi a estrela e eu vou adorar o Senhor. Amém. Vamos acompanhar a profissão de fé. Creio